Então agora vamos falar sobre outro tipo de escopo, o escopo estático. Bom, antes da gente começar a ir para frente nos slides, vamos ver o seguinte aqui. Vamos fazer aquele nosso desenho que a gente faz na memória para a gente entender o que está acontecendo. Eu vou criar aqui o que a gente chama de Activation Record, né? O registro de ativação da memória, que é como se fosse uma pilha de controle de execução da memória. Eu vou criar aqui o meu Activation Record, tá? E aí o seguinte, basicamente o seguinte, as minhas variáveis globais e as minhas variáveis estáticas, tá? Então tá aqui, minhas variáveis globais e as minhas variáveis estáticas, elas ficam num determinado ponto da memória. Isso aqui, não imagina isso aqui como um espaço contíguo da memória não, tá? Pode estar em diversos locais da memória. Mas, eu tenho aqui num determinado local da memória, as minhas variáveis globais e as minhas variáveis estáticas. Essas variáveis globais e estáticas, elas são variáveis que vão estar vivas durante toda a minha execução do código. Elas não vão ser desalocadas. Não vai ter desalocação de memória para elas. Elas vão estar vivas durante toda a execução do código, aquele código que eu estou rodando. Também lá na memória, tem o meu código, o código do meu programa. Tá? Aqui. Colocando aqui código. Vou colocar aqui. Então tá lá meu código. E tá lá na memória. Qualquer lugar lá da memória. Tá? E aí o seguinte, suponha que eu tenho aqui, ó, meu método main, é onde começa, né, a execução do meu programa. E aqui dentro do método main, eu declarei duas variáveis inteiras. Int A e int B. Tá? Declarei. E aqui dentro do meu main, eu tenho uma função chamando, uma chamada para uma outra função que está fora do meu escopo aqui, que é uma função f. Tá? Chamando f aqui. E aí tem um espaço de f. Aqui minha f. E aqui dentro da f eu tenho mais duas variáveis inteiras. Int x e int y. E aqui dentro eu tenho uma outra chamada de função, uma função g. Vou colocar o ponto e vírgula aqui direitinho. E aqui eu tenho meu espaço lá da minha função g. Tá? E aqui a minha função g, ela tem o seguinte aqui, declarado aqui, vou colocar aqui c e d. Tá? E aqui, beleza. E aqui ela tem a execução dela. E aqui é a minha função g. Então é o seguinte, quando eu começo a execução do meu programa, o meu Activation Record, né, o meu registro de ativação, ele vai começar por onde? Pela função main. Então main está aqui, ó. Tá? Aqui é minha função main. E essas duas variáveis A e B aqui, elas são variáveis locais. Vai criar os espaços dela aqui, ó. O espaço para A e o espaço para B. Então tá lá criado. Depois disso, aqui durante a execução do main, eu tenho uma chamada para f. Minha função f. A partir do momento que eu chamo f, vai se criar o quê? Um Activation Record para ela aqui. Tá? Foi criada aqui um Activation Record, beleza? E ela tem o quê? Duas variáveis locais aqui também, que vão ser criadas aqui, ó. Dentro do Activation Record do programa, a x e a y. E aqui dentro eu tenho chamada de g, ó. Estou executando a f, chama g. E a g também tem duas variáveis locais, tá? Tem a c e tem a d. Ok? Beleza. Aí é o seguinte, eu terminei de executar a minha função d, ó, g, cheguei no final dela. O que vai acontecer? Eu vou, na hora que eu cheguei e terminei de executar a g, o que vai acontecer aqui no registro de ativação? Ele vai ser tirado fora da pilha. Acabou. E repara o seguinte, ó, ele sumiu. As variáveis c e d foram desalocadas. E aí o que vai acontecer? Vou retornar novamente aqui para o g, ó. Tá? E aí o que vai continuar? A execução continua a partir de g. Terminei de executar o f, o que aconteceu? Desaloco o espaço que eu tinha reservado na memória para a função f. Terminei de executar f, retorno para ela aqui. E a execução continua a partir da onde?
da f aqui no método main. Terminei de executar o método main, também tiro ela da minha execução. Então, também tirei a da pilha de ativação. Então, o que acontece? Por que eu mostrei isso aqui? Por quê? Eu estou querendo dizer o seguinte, as variáveis locais, elas são sempre desalocadas depois que as funções são chamadas. E as variáveis globais e estáticas, elas são completamente, elas ficam vivas durante toda a execução do programa. Então, enquanto você não fechar o programa, enquanto não terminar a execução do programa, essas variáveis elas estão vivas. Tá? Então, elas não são desalocadas, porque elas estão em outro local da memória. Tá? Elas não ficam aqui na pilha de ativação. Tá? Então, é isso. Tá? Então, o escopo estático, né, ele serve para isso. Para isso que eu tenho no C uma palavra reservada para escopo estático, para eu dizer o seguinte, tem certas variáveis que eu quero que ela fique em outro espaço da memória. Tá? Por mais que elas estejam declaradas locais dentro de alguma função, eu falo para o compilador o seguinte, ó, essa variável está aqui dentro do main, mas eu quero que ela seja estática. Então ela não vai ser alocada aqui dentro do Activation Record do main. Vai ser alocada num outro local e ela vai ficar viva durante toda a execução do programa. Então, isso são as funções estáticas. Tá? Perdão, funções estáticas não, escopo estático. Então vamos falar sobre escopo estático. As variáveis definidas com o especificador estático, elas podem segurar o seu valor entre múltiplas chamadas de função. Como eu mostrei lá, elas são como se fossem variáveis globais, elas estão no mesmo local de memória ali, separado da pilha de execução. Então, eles estão no local de memória separado, então elas ficam vivas durante toda a execução do programa. Ela é como se fosse uma variável global. Tá? As variáveis estáticas locais estão visíveis somente no bloco em que foram declaradas, para as locais. E uma mesma variável estática pode ser declarada muitas vezes, mas pode ser atribuída, né, receber um valor uma única vez. O valor padrão de inicial de uma variável estática é zero. E a visibilidade da variável estática global está limitada ao arquivo em que ela está declarada. E a palavra-chave utilizada é o static. Então vamos ver um exemplo aqui disso aqui. Eu tenho aqui uma função chamada soma, em que eu declarei aqui duas variáveis estáticas, A e B. E eu tenho aqui um printf que está fazendo o seguinte, ó. Estou imprimindo aqui 10, depois estou imprimindo 25. E depois eu faço o incremento, ó. O A vai estar valendo 11 e o B vai estar valendo 26. E aí o seguinte, eu tenho aqui dentro do meu método main, tá? Aqui, ó, um for. O for vai estar indo de 0 até 3, chamando aqui i++, incrementando o i. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai chamar soma aqui, método soma. Então, o que que está aparecendo aqui? O que que está acontecendo aqui? Na primeira chamada, né, no i igual a 0, eu vou chamar soma. E as variáveis aqui, né, o a e o b, elas são variáveis estáticas de escopo somente aqui dentro. Tá? Então, o que que vai acontecer aqui? Primeiro, na primeira chamada, o que que ele vai imprimir? Ele vai imprimir 10 e vai imprimir 25. Então, essa foi a primeira chamada. Aí ele já incrementou. Na próxima, ele vai imprimir quanto? 11 e 26. Na terceira, e aí tem agora o i igual a 2. No i igual a 2 ele vai imprimir quanto? 12 e 27. E aí agora no i igual a 3 ele não faz nada. Por quê? Porque aí já o i já não satisfaz, né? O i é 3, mas ele só quer menor do que 3. Tá? Então é isso aí, que é o escopo estático. Tá? Ela pode ser declarada estática e aí o que acontece? Essas variáveis aqui, elas não estão no Activation Record do Soma, né? Então o que acontece? Elas estão lá globais. Naquele primeiro desenho que eu fiz lá no começo do slide, elas estão lá. O int a e int b, por mais que elas são visíveis somente aqui dentro, depois que eu termino a execução do soma, vou fazer o Activation Record aqui de novo. Então veio aqui o main, chamou a função soma. O A e o B não estão aqui dentro. Eles estão aqui, ó. O espaço do A está aqui e o espaço do B está aqui. Eles estão aqui, ó. Estão nesse espaço de memória aqui, reservado. Eu coloquei que elas são estáticas. Então, quando eu terminei de executar o soma, terminei. Eu volto para o main. E aí, elas continuam valendo. Essas duas variáveis, elas continuam visíveis aqui na memória. É isso que está acontecendo aqui. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido aí
e até o próximo vídeo.